E aí, bem-vindo ao módulo 6. Esse módulo 6 eu tenho um carinho especial, porque eu vou falar sobre doenças e eu, como médico, isso aqui foi o início da minha trajetória para chegar nesse lugar. E nesta primeira aula eu vou falar sobre polaridades, que isso é essencial para você compreender o mundo das doenças. E os temas que eu vou colocar aqui: a essência das polaridades, a base das leis dos sistemas que tem a ver com polaridade, a faixa de normalidade, os 4 níveis de doença, o método de análise da consciência sistêmica, 12 dimensões da polaridade, tem até mais, hein? E aplicação sistêmica multidimensional. E aí, está pronto para começar essa jornada? Vamos lá? Polaridade. Eu peguei isso aqui que vem lá da história do Tao. Então, como é que chega até nesse símbolo? Olha, primeiro é o Wuji, depois começa, o Wuji é essa essência aqui, é um todo, que começa um movimento, polarização, e aí o mundo, a vida. Então, daqui da unidade veio a polarização e ali vem as 10.000 coisas que o Tao gosta de falar. As 10.000 coisas é o mundo. A partir da polaridade, tudo se constrói no mundo. Sabia que o seu computador também... mundo da polaridade, né? Ligado e desligado. Tem bit, tem byte, e basicamente com esse ligado e desligado, que é polaridade, o seu computador funciona com todos os recursos que você tem, mas a essência é polaridade. Então, polaridade, olha aqui, do todo, da unidade, vem a polaridade, e essa polaridade, ó, no sistema lá do Tao, Yin e Yang, ó aqui, Yang e Yin. Da polaridade, nós temos essas linhas que representam o Yin e Yang, e a junção desse Yin e Yang, aqui ó, da polaridade, tem os 8 trigramas essenciais, que depois vão formar os 64 hexagramas, que são as dinâmicas da vida. E aqui eu vou mostrar para você qual a origem dessa linha reta, Yang, e a linha quebrada, que é o Yin. Olha só, 2 polaridades. Aqui são esses 2 triângulos, cada um voltado para um lugar. Olha que interessante, hein? Qual que é o triângulo do masculino e qual é o triângulo do feminino? No masculino, olha aqui, lembra o quê? O órgão genital, porque a genitalidade mostra o quê? Polaridade. Aqui, masculino, aqui o triângulo de Vênus, que tem a ver com o órgão genital feminino. E o que vai acontecer? Os dois precisam se integrar. E para se integrar, a dinâmica do feminino é abrir, receber o masculino para entrar. Então aqui, são 3 linhas Yang aqui, e aqui 3 linhas Yin, que tem essa entrada, entrar e sair. O que é que vai entrar? Entra o masculino, a união dos dois gera a vida, aí o masculino sai, o bebê está aqui e tem por onde sair, entrar e sair, dinâmica do feminino. Bom, aprendeu? Aqui são os 8 trigramas, olha só, as 8 dinâmicas essenciais de vida, que no fundo são diferentes formas de integração das linhas Yin e Yang, 3 linhas. E aqui você vai ver a dinâmica, veja que interessante que lá no mundo do Tao também, ó, Yang e Yin, onde fala aqui, ó, tudo isso aqui, Yang é o pai, tudo isso aqui é a mãe, e a conexão de primeiro filho, segundo filho, mas isso aqui eu não vou entrar em detalhes, mas veja que interessante essa dinâmica, lembra muito que é sistêmica, né? E dessa junção da linha das duas dos trigramas, os hexagramas, 64 hexagramas, e daí vem as 10.000 coisas da vida, tá? E aqui eu vou mostrar dinâmicas de relacionamento entre as polaridades. Eu posso ter uma dinâmica que é assim, ó. Eu posso ter tudo grudado e aí não tem polaridade, ou eu posso ter as 2 polaridades praticamente distintas com uma área minúscula de relacionamento. Então aqui é uma grande polarização. Aqui é uma simbiose, é mistura das 2 polaridades. E aqui o que eu vejo? Quando tem ausência da dinâmica de polarização, é uma dinâmica de morte. Aqui o equilíbrio é estático, aqui é o mundo das certezas, é assim, é desse jeito, o mundo é assim ou o mundo é assim? Certezas. Você vai entender melhor daqui, quando eu falar daqui. E aqui tem os vários jogos de poder
que não tem a ver com amor. Então é poder do amor ou amor ao poder. Aqui são jogos. Toda vez que tem essas duas dinâmicas aqui, cuidado, aqui é problema, tá? Ou ausência de polaridade ou uma hiperpolarização. O que é a vida? A vida é a integração das polaridades. Então, quando você olha para isso aqui, ó, a vida é um todo, onde tem duas dinâmicas de polaridade, yin e yang, que são complementares e opostas. E mais, não existe polaridade pura. Porque aqui no Yang você vai encontrar um ponto Yin. No Yin você encontra uma área Yang também. Então não existe polaridade pura. Isto é o todo. E a relação saudável é isto aqui. Quando tem área de individualidade, área de relacionamento. E mais importante, isso aqui não dá uma conotação de movimento, aqui também tem movimento. Aqui existe uma pulsação. Vida é pulsação, coração pulsa. Ora contrai, ora relaxa. Pulsação. E isso aqui, ora aproxima mais, ora afasta. É pulsação, não é estático, é dinâmico, tá? Interação das polaridades, essa pulsação que é distância e aproximação contínuas. E mudanças, novo, porque é como caminhar, ir para a vida, buscar coisas novas, interagindo. Lembra dessa dinâmica aqui que você já viu lá no módulo 2, quando eu falei de vínculo. Mundo interno, mundo externo. Isso aqui eu já falei, módulo 2, hein? Tá aqui, ó. E aí, sentimento de mais ou de menos. O que é isso? Polarização. Aqui, tudo que é meu tem valor, o que está lá fora não presta. Não, o que é meu não presta, lá fora é que serve. Lembra dessas dinâmicas? Que aqui vai dar mania, depressão e o bipolar? Lembra disso? E aqui, quando você está nessa dinâmica de polarização, você sempre está nessa área de equilíbrio entre falta, entre excesso, entre mais e menos, e sabendo que, ó o jogo, pulsando, jogo de cintura, saber o que fazer com essa dinâmica de polarização. Lembra dessa história aqui, ó, o que é o saudável? O saudável é quando você entra para esse conceito, somos iguais e diferentes, que também são duas polarizações, mas não fica quem está acima ou quem está abaixo. Outra dinâmica, se você pegar, por exemplo, na parte da sexualidade, imaginar assim, yin e yang, pronto. Ah, esse é mais, esse é menos. Não, não é, esse que é mais, aquele que é menos. Não, não, ora é mais, ora é menos. Você já viu esse monte de conflito, né? Fica assim, homem e mulher, quem manda, quem não manda, quem é mais, quem é menos, quem é isso, quem é aquilo. Nossa, o que é isso? Polarização. Isso aqui é destruição da relação amorosa das polaridades. Isso aqui é polarização. E aqui, de novo, igual e diferente, né? E aí quando você vai olhar para essa dinâmica, é isso aqui. São seres iguais com dinâmicas diferentes. E aí quando se completam, esse aqui tem excesso de branco e falta do preto. Aqui tem o excesso de preto e falta do branco. O que acontece? Os dois se encaixam e a união dos dois dá a força. Mas para que isso aconteça, é importante que tenha este tipo de polarização, igual e diferente. Ninguém nem é mais, nem é menos. Lembra das leis dos sistemas? Está aqui, ó. É tudo polarização também. A grande lei é a polarização. Impressionante, o mundo gira em torno da polarização. Olha aqui, lei do pertencimento, polarização. Quem faz parte, quem não faz parte, inclusão e exclusão. Lei da hierarquia, o antigo e o novo. Lei do equilíbrio, dar e receber. Lei do tempo e espaço, aqui, passado e futuro, adulto e criança. Tá vendo sempre esse jogo de polarização? Você entender polarização te dá sabedoria. E aqui, olha só a dinâmica de saudável, que tem tudo a ver com polarização. Bom, você conhece essa imagem aqui? Isso aqui é um monitor de UTI, por exemplo. Que aí você vai ver uma série de parâmetros para saber se aquele indivíduo está saudável naquelas dinâmicas do batimento cardíaco, respiração, pressão arterial e assim por diante. O que nós vemos aqui? Várias linhas. E essas linhas fazem o quê? Sobe e desce, sobe e desce. O que é sobe e desce? Polarização. Ora está em cima, ora está embaixo, ora em cima e embaixo. E aqui tem padrões. Dependendo do que você está analisando, você vai ver se esses padrões estão adequados ou não. Por exemplo, aqui é um eletrocardiograma. Essas ondas estão assim, batimento assim,
Batimento, para, batimento, para. Ok. Ah, quanto que é a frequência? Tá 100, tá bom. Ok, tudo isso aqui é ver se o indivíduo está saudável ou não. O que nós estamos vendo? Polarização. Só que eu vou falar agora de uma dinâmica que chama faixa de normalidade, que isso é fundamental para entender doenças, tá? Então, assim, quais são os limites saudáveis? Até onde essas linhas, de repente, poderiam ir? O que você vê nessa dinâmica de pulsação? Ela está saudável? Ela está batendo lá em cima? Está batendo só lá embaixo? Está aqui em cima, embaixo? Como que funciona isso? Qual é a frequência disso? Qual é a amplitude? Qual é o padrão? Veja, cada parâmetro tem padrões diferentes. Então você pode analisar o padrão também. Bom, aplicação na UTI, né? Agora, vou dar um modelo assim bem didático do que é faixa de normalidade. Então imagina que essa aqui é a faixa da normalidade, é onde as dinâmicas pulsam. Aqui dentro ainda é normalidade. Quando vem para cá e para cá, polarização. Aqui mais, aqui menos. Doença fala muito de hiper e hipo, né? Hiper mais, hipo menos. Não tem um monte de hipertensão, hipoglicemia e assim por diante? Olha lá, hiper e hipo, está acima ou abaixo da faixa de normalidade, tá? Aqui nessa faixa de normalidade, você vai fazer qualquer exame, tem lá uma faixa de normalidade. Ah, esse exame aqui que é a dosagem dessa substância. Ah, essa substância no seu corpo está, sei lá, 100. Qual é a faixa de normalidade? A faixa de normalidade é entre 90 e 120. Bom, então você está dentro da faixa de normalidade. Ah, deu 70. Então está abaixo. Ah, deu 230. E está acima. Então eu estou fazendo o quê? Um diagnóstico baseado nos limites de normalidade. Aqui dentro, padrão de normalidade. E na normalidade tem momentos, eu vou fazer o exame hoje de manhã, vou fazer à tarde, vou fazer depois da comida, vou fazer... E aí vai ter uma variação, mas essa variação está dentro da faixa da normalidade. Entendeu? Então é faixa, não é uma linha, é uma faixa de normalidade. E esses aqui são limites. Então, imagina a seguinte situação. Então você pode, vou pegar um indivíduo que tem uma dinâmica de vida que segue isto aqui, por exemplo, ó. Isto aqui, ó. Ele está dentro da faixa de normalidade, não está? Mas quase não tem polarização, né? Um negócio assim, quase reto. Quando você está na UTI e de repente vem uma linha reta, geralmente apita algo. Pi! Tá vendo? Pi, pi, pi. Polarização. De repente travou. Pi! Linha reta não tem polarização, não tem vida. Linha reta. Então aqui, ó, está dentro da faixa de normalidade, mas não pulsa. Aqui tem um indivíduo que está pulsando, mas está dentro da faixa de normalidade. São pulsações naturais. Tem outros que esse vermelho aqui, ó, está escapando aqui, está vindo para baixo, está vindo para cima. O que você está vendo aqui? Vários padrões de funcionamento. Por exemplo, se eu falar em termos de doença mental, tá? Mas isso serve para qualquer doença, mas eu vou colocar doença mental. Imagina que o comportamento da pessoa, aqui está dentro da realidade, aqui saiu da realidade. Veio para cá. O que é isso aqui? Ah, de repente ela teve um surto maníaco. Foi para mania, teve um surto. Voltou. E foi para mania, outro surto de novo. Voltou para aqui, veio para mania. E ele despencou, veio para cá, veio para depressão. O que está acontecendo aqui? Aí é uma característica do indivíduo bipolar. Olha, ele vai para cima, vai para baixo, volta, vai para baixo, vai para cima. Então ele cicla nas duas polaridades. Bipolar, polaridade. Se fica aqui, ó, esse está aqui, está dentro da faixa da normalidade, mas ele está muito perto do limite. Então aqui chama atenção, está dentro da faixa da normalidade, mas está beliscando a linha, ele está mais um pouquinho, ele escapa. Como também esse aqui, ó. Também está dentro da normalidade, mas o padrão, a forma como está, tem alguma coisa acontecendo. Então, por exemplo, se você pegar uma distimia, pessoa que está muito triste, está sempre para baixo, ainda não é uma depressão, mas é um comportamento que está sempre para baixo. Se der um estímulo maior, de repente afunda. Então, você observa,
está dentro da faixa, mas o comportamento mostra que não está tão saudável assim. Ok? Então, tem várias possibilidades que você pode ver aqui. Entendendo isso, olha que interessante. Se eu mudar a faixa de normalidade, olha o que acontece. Eu vou começar a fazer um monte de diagnósticos de doenças. Naquela faixa anterior, esses comportamentos aqui estão saudáveis. Se eu mexer na faixa de normalidade, nossa, olha o que acontece. Aqui praticamente está todo mundo doente. E se eu fizer isto aqui, eu mexi na faixa para cima, comportamentos que antes eu podia falar que eram dinâmicas de hiper, eu começo a dizer que são saudáveis. E algumas coisas normais eu digo que é hipo. Diagnóstico, referenciais. Lembra que eu falo de referencial? A faixa de normalidade é referencial. Se eu puser a faixa para baixo, é a mesma coisa. Então está cheio de dinâmicas aqui. Essa aqui, que era uma linha saudável, agora ficou doente. Por quê? Porque o meu padrão de normalidade mudou. Referenciais do saudável. Quando eu falo referenciais do saudável, por exemplo, é isso aqui. Que padrões você utiliza? De repente, para mim, o adequado é isso aqui. Por quê? Porque eu vivo aqui, ó. Então, para mim, isso é o normal. Qualquer pessoa que tem um comportamento, uma dinâmica diferente, eu digo que ela é doente. Será? Por isso, quando eu falo assim, que referencial você usa para fazer diagnóstico o seu referencial, você vai mudar essa faixa. Dinâmicas saudáveis, você vai ver como doentia. E dinâmicas doentias, você vai dizer que essas são saudáveis. Você viu a importância de saber o que é o saudável? Cuidado com esses limites e faixa de normalidade? Bom, olha aí, aqui é a mesma coisa. Muda tudo, né? E a doença? Então eu falei de faixa de normalidade. Cuidado, que é um referencial importantíssimo para você ter. Por isso, quando você segue as leis dos sistemas, o que você vê é a natureza dizendo que é o saudável. Não é a sua cabeça ou a cabeça da sua mãe e do seu pai que define o que é saudável, ok? Vamos lá, doença. Vamos pegar outro tema aqui. Para que serve a doença? A doença é um alarme. Alarme, acorda, tem alguma coisa errada com você. A doença é sempre uma mensagem que fala assim, você saiu do saudável, você saiu da zona do saudável. Não é da sua mente que inventa, não, tá tudo ok comigo, na minha faixa de normalidade eu acho que tá ok, a sua, né? Saiu do saudável. A doença não obedece o que você quer, a doença está ligada com a dinâmica da vida, da natureza. Saiu do saudável, a doença vai aparecer, ou como hiper ou hipo alguma coisa. Bom, a doença tem 4 níveis. Então vamos lá, 4 níveis. Então ela vai escaladamente tocar esse alarme, te avisar que tem alguma coisa errada com você. Aí vem uma coisa assim, ó. Vem nível energético. No nível energético é interessante, a distribuição de energia no seu corpo já está com problemas. Só que você não sente absolutamente nada, mas a distribuição de energia já está alterada. Se você pegar, por exemplo, a medicina oriental, ela trabalha onde? Ela trabalha muito aqui. Ela vai ver se a energia está equilibrada. O foco da medicina oriental é evitar que o indivíduo adoeça. O foco da medicina ocidental é curar doença. Aqui não, é evitar que adoeça, é manter saúde. Então, quando você vai, vou lá num médico com medicina oriental, ele vai tocar em alguns pontos, ele vai avaliar como é que está o seu mundo energético. Você pode não sentir absolutamente nada, mas fala, já tem problema. Não tem nada, eu não sinto nada. Sim, sentir é quando você vem para cá, no mundo funcional. Quando você já começa a sentir que tem alguma coisa esquisita, a digestão está estranha, tem um peso na cabeça, tem um mal-estar, minha energia parece que não anda, estou meio assim, meio pesado. Você vai no médico, ele examina todo o seu corpo, pede um monte de exames e diz assim, você não tem nada, você está normal. É isso tudo que eu sinto. Não, porque na nossa medicina ocidental, se não apareceu nos exames, você não tem nada. Engraçado, né? Então aqui, funcional. Tem alguma coisa que já está funcionando esquisito. Segundo nível da mensagem. Terceiro nível da mensagem, quando a doença se estabelece no corpo, orgânica.
Agora, se fizer um monte de exame, vai achar. Ah, agora sim, agora você tem uma úlcera aqui. Ah, agora eu estou vendo que você está com uma hipertensão. Agora eu vejo que você tem um distúrbio na glicemia. Agora. Ah! Chegamos no terceiro nível. E nesse terceiro nível, dá para fazer a divisão aguda ou crônica. Então, de repente, tem uma dinâmica aguda, aquilo resolve. Mas se o padrão ainda é doentio, daqui a pouco vai dar um pico e vai aparecer de novo no corpo. Você está curado? Não, o padrão ainda está doentio. Então a doença sumiu do corpo, mas ela continua na alma, no mundo energético e funcional. Tá? Se você não trabalhar aqui, ela vai aparecer de novo lá. Então ela está aguda e pode sumir, mas ela pode ser aguda e depois cronificar. Você vai carregar essa doença pela vida toda. O alarme está disparando o tempo todo. E a próxima fase é a morte. Ah, então a doença nos leva para a morte. Não. A doença nunca leva a gente para a morte. Isso é um erro básico. A doença te alerta porque você está indo para a morte. E a doença tenta fazer de tudo para te acordar. Acorda, sai dessa vida doentia porque você está se matando. Então a doença vem. Quando o negócio começa a afundar, ela começa a tentar fazer de tudo para o barco não afundar. Então a doença é sua amiga, não é sua inimiga. Ela é um alarme para você acordar. E aí, é interessante que muitas vezes as pessoas estão aqui num caminho doentio. Ah, eu estou indo para os meus objetivos, eu sei o que eu estou fazendo, não, minha vida está ótima, que eu não sei o quê. Está desconectado da realidade, está chegando perto do abismo. Aí, por exemplo, vem um cliente que eu olho, está indo para o abismo. Eu falo, toma cuidado, você vai cair no abismo. Não, Fernando, você não está entendendo, você não vê. Olha, veja bem, veja com os meus olhos, eu estou aqui, a minha vida está ótima. Olha, cuidado, você está perto de adoecer. Você está numa dinâmica doentia. Não, Fernando, não, que é isso? Nossa, você é um cara pessimista. Não, porque você fica vendo só coisa ruim, porque você... Aí eu falo, se você der mais uns 4 passos, você vai cair no abismo. Não, o que é isso? Não, e vai caminhando. 4 passos, puf, cai no abismo. Ah, você rogou praga. Não, não roguei, eu estou mostrando uma coisa, você não enxerga. Ampliação da consciência, né? E muitas vezes a pessoa está despencando e fala, não, eu estou voando, eu vi um anjo, eu vou virar um passarinho. Gente, você está despencando, cara. Não, Fernando, você não está entendendo, não é assim mesmo, porque a vida tem altos e baixos, você entende? A cara está despencando. Até chegar e se arrebentar. E se arrebentar. E aí quando se arrebenta aqui, pronto, acabou, né? Aí os sonhos vão tudo embora, as fantasias vão tudo embora, e de repente aqui estou todo quebrado, arrebentado. Falei, e agora, Fernando, o que eu faço? Bom, interessante, né? Fases da doença, né? Bom, método de análise da consciência sistêmica. Eu vou te dar algumas dicas para você trabalhar em relação à polarização. Eu vou falar aqui das 12 grandes dimensões da polaridade. Tem mais, porque, gente, você viu lá no tal, né? Você pode ter milhões de polarizações, né? Milhões, mas vamos lá. 12 grandes dimensões. Consciência aberta ou fechada. Então, por exemplo, nível da consciência, você pode ter uma consciência aberta ou fechada. O que vai acontecer? Se você estiver aberta, você está o quê? Aberto para ampliar, para você ter uma fidelidade à vida, para você ir para a realidade, pé no chão, liberdade, responsabilidade. E se estiver fechada, aí você está bloqueado. O que está acontecendo? Você está preso num monte de emaranhamentos e fidelidades ocultas lá para o mundo doentio da família. Vive no mundo da ilusão. Outra polaridade importante, está aqui, ó, externo e interno, externo e interno. Toda vez que eu fico falando função paterna, função materna, não tem a ver com externo e interno? Tem a ver, né? Então aqui você vai ver funções e interação. Você vai ver outras 3 dimensões aqui, intrapessoal, interpessoal e sistêmico. Eu aqui dentro, eu aqui fora e a conexão. Bom, outra polaridade, corpo e alma. Será que os dois estão juntos? Ou é assim, meu corpo está aqui, mas a minha alma está lá em casa pensando em outra coisa? Ah, meu corpo está aqui, mas a minha alma está no passado, a minha alma está no futuro. Ixi, olha quanta doença vem. Alma no passado, depressão. Alma no futuro, ansiedade. Vamos lá. E aí, hierarquia da cabeça e coração, que também é outra polaridade. É a cabeça e o coração. Quem é mais, quem é menos?
É isso que funciona? Não, né? Outra dinâmica, energia. A energia está para cima, ascendente, a energia está para baixo, descendente. Então você vai ver o campo energético, a dinâmica de energia. E é interessante uma dica aqui, ó, uma curiosidade, diafragma. O diafragma, chama dia é divisão, tá? Divisão e fragma tem a ver com fregme, que no fundo chama espírito. Lembra? Esquizofrênico. Frênico vem da mesma raiz de fragma. Aliás, o nervo que vai para o diafragma é o nervo frênico, tá? Mas vamos lá. O diafragma é como se fosse uma divisão. Aqui é o mundo consciente, aqui para baixo é o mundo inconsciente. E isso, quando você vê essa dinâmica, é muito importante quando você faz leitura corporal. Você vai ver essa pessoa tem uma energia ascendente, tudo vai para cima. E essa energia está muito para baixo, está faltando vir aqui. Ela pulsa naturalmente ou não? De dentro para fora, de cima para baixo. Outra, distância, perto e longe. Lembra, eu já falei em tantas coisas de, por exemplo, amor de função materna e paterna. Função materna é perto, função paterna é longe, porque o amor está dentro. Mas aqui eu posso, por exemplo, dentro da leitura de campo, eu estou no centro ou estou na margem do campo. Isso aqui para aplicação até na constelação, você vai vendo o posicionamento. Você observa, eu estou perto ou longe daquele subsistema. Aqui, eu estou perto ou longe de elementos, como também saindo da constelação na vida, de quem eu estou perto, de quem eu estou longe, quem eu estou grudado, quem eu estou completamente distante, para quê? Outra dinâmica de polarização, poder. E esse poder muitas vezes está associado com comando e obediência, né? Bom, e aí o que é saudável? Por exemplo, cada função... Por exemplo, eu tenho uma função paterna, função parental. Eu sou pai e mãe de filhos. Tem um poder. O poder é da função, não é meu, é da função. A questão é, você consegue colocar esse poder em ordem? Porque senão eu estou na onipotência, eu faço o que eu quero com o outro, aí chama abuso de função. Não é porque eu sou pai ou mãe de um filho, eu posso fazer o que eu quiser com ele. O que é isso? Isso é onipotência, isso é abuso da função parental. Aqui tem a potência que eu uso, o equilíbrio. E a outra polaridade é a impotência. E a impotência também tem a ver com o abuso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tem várias dinâmicas. Eu sou seu pai, sua mãe, eu estou fraco, eu estou mal, você tem que cuidar de mim. Se você não cuidar de mim, eu morro, a culpa é sua. Então eu me torno impotente e dou o poder para você cuidar de mim. E você é responsável para cuidar de mim. Isso também é uma dinâmica de abuso, ok? Também é abuso de função. E aqui nós vamos ver o quê? Outra polaridade dentro dessa polaridade. Aqui a dinâmica é o poder do amor ou o amor ao poder. Quer ver outra dinâmica? Passado e futuro, que tem a ver com o tempo. Bom, o passado é o conhecido, entre aspas, né? Porque está cheio de coisa escondida que você passou e nem lembra mais. Você não desconhece daquilo que você passou. Mas vamos lá. O passado é o conhecido, o presente. Eu vou tomar aqui escolhas e decisões, usar os referenciais, meus objetivos para tomar decisões e para seguir para o futuro. Só que o futuro é o desconhecido. Então, tem o passado e o futuro. Por exemplo, tem pessoas que estão voltadas para o passado. Eu estou olhando para o passado. Em constelação você vê isso direto, né? Tem outras pessoas que estão voltadas para o futuro. No meu presente eu olho para onde? Tem pessoas que nem no presente estão, já estão com os pés mesmo lá no passado. Devia estar em outro lugar. Então, por exemplo, eu tenho 45 anos, não casei, não tive filhos e vivo até hoje com a minha mãe. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se bobear nem trabalho porque ela cuida de mim. Ixi, isso aí está de corpo e alma no passado, né? É saudável? Claro que não, né? Então, quando você vai trabalhar isto, por exemplo, em constelação sistêmica, você vai ver muito isso aqui, você vai ver o posicionamento, o direcionamento, o significado dessas funções, e você vai ver que ciclo de vida ele foi parar, se é um ciclo do passado, se ele está num ciclo atual do presente, caminhando para o futuro. Outra dimensão, a dimensão daquilo que você mostra e daquilo que você esconde. O que é isso? Olha só o que eu estou falando aqui, ó. Máscara e sombra. Máscara e sombra. Na máscara e sombra, eu mostro uma coisa para todo mundo enxergar, uma imagem, a superfície. Só que eu mostro uma coisa e escondo outra. E aí fica o quê?
Aqui o que eu escondo geralmente está cheio de problemas de culpa, medo, coisas que eu não posso mostrar de jeito nenhum. Que mais? Cheio de certos e errados, julgamento, culpa, punição. Está aqui, ó. Ataque, eu vou te destruir porque eu julguei que você está errado, então eu tenho direito de destruir você porque você é uma pessoa errada, você é uma pessoa... Gente, que maluquice é essa? São as dinâmicas que são ocultas aqui. Aliás, a fonte dos problemas, da dor, dos sofrimentos, da doença estão aqui. As raízes estão aqui, naquilo que não se vê, na sombra. Por isso, quando você amplia a consciência, é levar luz para a sombra. E você olhar para umas dinâmicas que você carrega e você precisa ficar atento e integrá-las e não fazer de conta que elas não existem. E o self? O self é a essência, evolução, ampliação da consciência. E quando você está no self, você pode utilizar, tem certas coisas que são mais saudáveis eu mostrar nesse momento e outras não. Eu vou me comportar dessa forma. Não, eu vou ser do jeito que eu quiser, aonde eu quiser. Isso é infantil, né? Mas o self, eu sei, isso eu coloco, isso eu não coloco. Isso faz sentido, isso não faz sentido. Eu estou vendo para o meu bem, para o bem da relação, para o bem da vida, ok? Outra dimensão, emoção. Aqui, expressar ou reprimir. Está cheio de emoções aqui que eu coloco com uma carga hiper, muito. Tem outras que eu não expresso, eu reprimo, parece que nem existe ou se eu expresso é desse tamanho. Olha lá, também. E aí você vai ver o quê? Emoções negativas e positivas também tem a ver com julgamento, prazer e dor, medo e desejo. Se você olhar dentro das próprias emoções, está cheio de polarização, né? E você vai aplicar muito isso dentro da constelação sistêmica. Então você vai ver dinâmicas de posição, distância, direcionamento e significado, e você vai ver a carga emocional que acontece lá. O que faz você ficar distante? O que te atrai, o que afasta? Distância de novo, né? O que faz você se conectar? O que faz você virar? Que dinâmicas emocionais estão envolvidas nessa história. E você vai ver muito aqui na dinâmica de significado, essa monte de carga emocional. Outra, masculino e feminino. Bom, isso aqui não precisa nem falar, né? Duas polaridades impressionantes que, se não tiver integrada, vai dar um problema enorme, né? Então, lembrando que da unidade vem a polaridade, e da polaridade forma o todo, que são opostos e complementares. Tá, isso aqui seria o saudável, né? E tudo é um movimento contínuo, tudo é uma pulsação, ótimo, beleza, maravilhoso, né? E aí, interação, pulsação, integração, um e outro se relacionando, mas quando você chega no plano doentio, aí começa quem é mais, quem é menos, quem é certo, quem é errado, quem é bom, quem é ruim, quem é culpado, quem é inocente, triângulo dramático, né? Nossa, aí vira um caos, um caos. E aí começa julgamento, exclusão um do outro, ataque, destruição e assim por diante. Quer ver outra dimensão? Adulto e criança. Mundo do adulto, visão da criança, emoção do adulto, emoção da criança, dinâmicas do adulto, caminho, direcionamento, caminho da criança. Então tá aqui. A criança vive no princípio do prazer. Aquilo que dá prazer imediato, deu vontade, faço. Estou com vontade de fazer xixi, faço. Estou com vontade de comer, abra a boca porque eu tenho que comer. Tem que ser imediato. O mundo adulto trabalha no princípio da realidade. Quero comer. Nesse momento, não, daqui a pouco eu vou, então eu dei um tempo, eu preciso ir ao banheiro, não preciso fazer agora nem usar fralda. Eu sei controlar o esfíncter, segurar e no momento adequado eu vou colocar isso. Eu sinto uma raiva que aqui não é lugar para colocar. Eu guardo e em outro momento eu coloco ela para fora de uma forma adequada. Mundo adulto, mundo da criança. Adulto vai para o futuro, criança volta para o passado. Adulto cuida da sua criança. A criança fica caçando pai e mãe. Adulto é pai e mãe de criança. Você já sabe essas coisas, né? E aqui a 12ª. Vida e morte. Olha lá, vida e morte. Se você pegar, por exemplo, dinâmica de pulsação, de respiração, você saber se o indivíduo está vivo, você vê o quê? Pulsação. Ele respira, ele inspira e expira. Aliás, respiração tem a ver com inspiração e expiração. Sabe o que é inspiração? É pôr o espírito dentro. Inspira, inspirado, encheu, expirado, põe o espírito para fora. Então, o tempo todo, o meu espírito está conectado com o mundo interno e o mundo externo. Eu encho e esvazio. Isso é sinal de vida, tem uma pulsação. E na vida e morte, você vai ver várias coisas. Por exemplo, muitas coisas precisam morrer, ciclos precisam morrer, o dia precisa morrer. Olha lá, dia e noite, nascimento e morte, ciclos.
submetas, apego e desapego, você tem que sair, deixar o passado e ir para frente, senão você vai ter problemas aqui. Objetivos e projetos, forças naturais que vão te impulsionando. Naturalmente na vida muitas coisas precisam morrer para nascer outras coisas. É vida, natural, é assim, pulsação. Bom, dentro desse universo multidimensional, então o que você vai utilizar isso aqui? Você vai avaliar, você vai fazer diagnóstico. Tudo isso aqui ajuda muito para você buscar o problema primário, que é a grande essência desse trabalho, é buscar a raiz do problema. E você fazendo isso, sabe o que é tratamento? E já sabe, né? E um plano de ação. Por exemplo, aqui, você sair da máscara até o selfie. Da máscara, você tem que atravessar a sombra para chegar no selfie. A máscara, tudo lindo e maravilhoso que eu mostro, a sombra horrível, ninguém quer mexer, mas para chegar no selfie, você tem que atravessar essas duas camadas, essas duas polaridades. Bom, e chegamos ao fim dessa aula com um monte de informações aqui. E aí, você está cheio ou está vazio? Polaridade. Bom, o que nós vimos aqui? Essência das polaridades, a base das leis dos sistemas, a faixa de normalidade, 4 níveis da doença, método da análise da consciência sistêmica com 12 dimensões importantes da polaridade e aplicação sistêmica multidimensional, que você usa isso o tempo todo nas constelações sistêmicas e no trabalho com o cliente. E aí aprendeu, quer saber mais ainda, quer aprofundar? Então prepare-se que vem mais 5 aulas cheias de conteúdo para você e eu te vejo lá no exercício. Até lá, tchau! E aí, você está pronto para ampliar ainda mais a sua consciência, deixá-la cada vez mais aberta para a vida, para a realidade de vida? Então, aqui dentro desse módulo da doença, olha só o que eu preparei para você. Você vai fazer o seguinte, você vai listar as 3 principais doenças que você teve ou tem agora. 3 principais doenças, tá? 3, não precisa pôr um monte, 3. E o que você vai fazer? Você vai pegar, escreve as doenças, você vai colocar a idade que ela apareceu. Ah, na minha infância, na minha adolescência, mais ou menos por volta dos 18 anos, assim por diante. Aí você vai colocar a intensidade dela, a duração e vai registrar esses dados no esquema da linha do tempo. Então você vai listar aqui as doenças, quando que ela apareceu, a intensidade que tem na sua vida, a intensidade dessa doença, quanto tempo ela dura ou durou. Ah, ficou 1 ano na minha vida, está até hoje. Bom, aqui são os dados. E aí você vai aplicar todos esses fatos, essas dinâmicas na linha do tempo. Na linha do tempo é aqui, ó. Desde que você nasceu, de repente você pode colocar até antes do nascimento, né, no mundo intrauterino, né? Mas você vai pôr aqui o início e aqui a idade atual. Então isso aqui é a linha do tempo, ó, da sua jornada de vida até agora, tá? Você vai colocar, por exemplo, então se aqui, ali eu tenho 60, então aqui é 30, aqui é 15, aí eu vou fazer uma divisão aqui de anos de vida. Ah, tem essa doença que surgiu, que me incomodou muito, surgiu aos 5 anos de idade. Aí ela veio para a intensidade 5 aqui, ela já chegou aqui. Aí ela baixou, foi diminuindo, aos 10 anos apareceu, pronto. Ah, mas ela voltou de novo aqui. Então você vai registrar nessa linha do tempo como é que ela apareceu, quando ela apareceu, duração e intensidade, ok? Então você pega essas 3 principais doenças e você coloca nesse registro. Lembra do monitor da UTI? Não tem uma coisa assim? Ó? Você vai registrar a ação dessas doenças durante a sua vida, duração, intensidade, você vai ver a amplitude dela aqui. Fazendo isso, o que você vai fazer agora? Então, colocou na linha do tempo. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar uma doença, aquela que te chama mais atenção, aquela que te toca mais. Então, dessas 3, analisa e vê qual delas você vai levar para o interpessoal, que é o próximo exercício, né? Qual delas? E aí você vai, analisando essa doença, ver
Como é que ficou o seu sentir, pensar e agir? Que dinâmicas ocorreram nessa doença? O que aconteceu dentro de você, fora de você, relação com o mundo aqui fora, recursos internos e externos? O que atrapalhou, o que ajudou nesse processo? Que fenômenos podem ter acontecido para que você desenvolvesse a doença? Que cenário estava acontecendo ao seu redor no aparecimento? Quais foram os fatores que desencadearam isso aqui? Quais são os fatores que são predisponentes, que foram crescendo até chegar uma hora que estourou? Então vá refletindo sobre tudo isso, observando tudo isso, obstáculos, mudanças que ocorreram, não ocorreram, deveriam ocorrer, tudo isso você analisa e depois nós vamos para o exercício interpessoal. Tá pronto? Mãos à obra e eu te vejo no próximo exercício. E aí, selecionou a doença? Sabe qual você vai levar para ampliar a consciência? Ok, então vamos começar o exercício interpessoal, que é a relação entre terapeuta e cliente. Um dos dois é terapeuta, o outro é cliente. O que vai acontecer? O terapeuta vai pesquisar com o cliente várias dinâmicas. Por exemplo, os fatores desencadeantes. O que foi que aconteceu naquela época da vida aqui, ó, que pode ter desencadeado a doença. Pum, ela apareceu. E também vai ver fatores predisponentes. O que acontecia na sua vida? O que estava acumulando até chegar uma hora que transbordou, o negócio, puf, estourou. Lembra das fases da doença energética, funcional e orgânica? Então ali, a energética, funcional, o problema já está acontecendo lá. Chega uma hora que estoura, aparece no corpo. Que fatores estavam ocorrendo na sua vida? Dinâmicas emocionais, conflitos infantis. O que estava acontecendo na sua vida que desencadeou essa doença, tá? Então, o que você está procurando são as dinâmicas doentias que precederam ou que estavam acontecendo para que a doença veio como alarme. Falou, a doença veio para acordar, acorda, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Aqui, o terapeuta vai investigar o quê? Sentir, pensar e agir. Isso aqui é o tempo todo, né? Sentir, pensar e agir do cliente em relação à doença, em relação à família, em relação a ele mesmo, a relação dele com a doença, ok? Aqui, vai escolher elementos para montar a constelação. Então, peguei isso aqui, eu vou escolher elementos para montar e fazer uma constelação. E o que vai acontecer? Vai montar a constelação. Então, aqui, faça a constelação e o grande objetivo nessa constelação, ver se você consegue descobrir o problema oculto, o que está acontecendo aqui, o conflito emocional por trás da doença. O que tem aqui? Você vai saber mais disso nas próximas aulas, tá? Então, descobrir onde está o problema e qual foi a origem. Geralmente, você vai descobrir isso aonde? Emaranhamentos, traumas do passado, conflitos emocionais infantis. Vamos ver se você consegue pegar essa dinâmica aqui. E aí fazer a intervenção necessária para tirar a criança do cliente desse conflito. Nossa, Fernanda, você está maluco? Você quer que eu faça uma constelação assim? Você vai experimentar, não é para dar certo. É você começar a entender essas fases e fazer o possível dentro do seu nível de consciência. Cuidado com a cobrança da perfeição, não estou pedindo para você ser perfeito, é você já começar a pensar e se organizar nesse sentido. É um exercício, tá? E aí você vai fazer a intervenção necessária para tirar a criança do trauma, trabalhar com essa dinâmica do adulto, né? E aí o que vai acontecer? Terminou, troca o terapeuta e o cliente, ok? Aí você muda de função. E no final das duas constelações, vocês compartilhem experiências. De novo, toma muito cuidado. Isso aqui é um exercício para você começar a se treinar. Não é, eu tenho que fazer, meu Deus do céu, mas que raio de maluquice é essa? Exercício, tá bom? Faça o seu melhor nesse período de tempo. Põe um foco, determine essa dinâmica, organize o seu tempo para fazer essas 4 etapas da constelação. Então, bom trabalho para você.